Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo, eu sou o diácono da Assembleia de Deus, conhecida como Portas Amarelas. Estou aqui com o pastor Sávio, que é o nosso pastor presidente. Tudo bem, pastor? Diogo, graças a Deus, é um prazer estar com você aqui neste momento. Amém. Pastor, a gente queria saber um pouco como se deu a sua conversão. Diogo, a minha conversão, assim, após a minha adolescência, sempre eu sentia que faltava algo na minha vida. Então, eu procurei, em uma religião, poder preencher aquilo que estava faltando em mim. E por muitos anos eu procurei de todas as maneiras, mas aquilo não foi preenchido. Até que então eu conheci pessoas que trabalhavam comigo e eles conheciam a Bíblia. E eles começaram a ensinar a palavra de Deus para mim. E eu me sentia muito bem quando eles ensinavam. Até que um dia alguém me disse que em uma determinada igreja se ensinava a palavra de Deus pela manhã. E eu, com aquele vazio, com aquele desejo de preencher algo que faltava na minha vida, eu fui até este local, que era realmente uma Assembleia de Deus. Pela manhã, na escola bíblica dominical, entrei, não conhecia ninguém, mas ali eu comecei a aprender os rudimentos da palavra de Deus, os ensinamentos. E foi então que me despertou uma curiosidade maior de conhecer a Deus. Então, aí naquele dia, eu já fui para o culto à noite, ali eu ouvi uma mensagem maravilhosa da palavra de Deus, e eu falava comigo mesmo, falta algo na minha vida, o que é que está faltando em mim? E foi então que me despertou assim, interesse por conhecer mais a Bíblia, comecei a ler a palavra de Deus, ganhei uma Bíblia de presente, e lendo a Bíblia, conversando sobre a Bíblia com aquelas pessoas que trabalhavam comigo, até que um dia eu tive a oportunidade de receber em minha vida o Senhor Jesus Cristo. E quando ele entrou na minha vida, eu percebi que aquilo que faltava foi preenchido na minha vida, que era a presença do Senhor. Foi tremendo então, né, como o pastor diz, né? Foi algo assim que mudou totalmente o rumo, o ciclo da minha vida, para uma vida assim de mais comprometimento com as coisas de Deus, e eu pude conhecer este Deus, ao qual a palavra de Deus que a Bíblia relata. E isso fez muito bem para mim, e a partir desse momento, então, eu também, antes de eu ter aceitado a Cristo, eu me lembro, eu trabalhava em um bar. Naquele bar tinha 16 anos de idade. De vez em quando, naqueles momentos que não tinha nenhum freguês, eu me deparava com pensamentos, com visões, de que eu estava em uma igreja e conduzia pessoas para a igreja. Mas eu não entendia. E isso, então, fez com que nascesse em meu coração algo muito importante, levar pessoas para a igreja. Mas eu não entendia nada disso. Depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, os ensinamentos que passaram para mim, eu tive um desejo de ser um líder. E desde então que eu fui para a igreja, eu sempre trabalhei na igreja. Sempre despertou esse interesse em trabalhar, levar Jesus para aquelas pessoas que talvez enfrentassem a mesma dificuldade que eu enfrentava, que era um vazio dentro de mim. E esse Jesus, assim como me preencheu, eu queria também levar para as pessoas. Foi nesse momento assim que Deus falou ao seu coração sobre o seu chamado. O que ele tinha para você era futuramente ser um pastor, um líder de igreja. Desde os meus primeiros passos dentro da igreja evangélica, eu sempre soube que eu seria um pastor. Mas a gente sabe que existem etapas na nossa vida. Então eu passei por aquele processo de novo convertido, depois estava ali servindo a Deus como cooperador há alguns anos, depois passei pelo diaconato, fui um diácono da igreja, e depois a caminhada continuou. E cheguei também ao presbitério da igreja, ser um presbítero da igreja. E eu sempre me via como líder e sempre me via também como um obreiro, que nós falamos, seria um pastor. E como presbítero, aí foi no ano, sempre trabalhei, me dediquei muito, gostava e gosto do que faço. E pude contribuir com a obra de Deus naquele
período, ajudando muitas pessoas, liderando pessoas, sendo liderado também por pessoas, e isso trouxe um crescimento para o meu ministério. E foi trabalhando desta maneira, sabendo que um dia eu estaria diretamente trabalhando na obra do Senhor, foi que eu estava orando nos anos de 1990 para 91, trabalhava em uma empresa, minha filha ainda era pequena, a Sara, e orando a Deus, o Senhor falava ao meu coração para que eu orasse pelo meu ministério, orasse porque Ele tinha algo na minha vida. E eu não entendia o que era, mas continuei orando, até, na época, o meu pastor presidente, e fazia 15 dias que eu estava orando diretamente, sabe, sem parar, para aquilo que Deus tinha ministrado ao meu coração. E quando ele me chamou para conversar comigo, no ano de 1991, quando ele me chamou para conversar comigo, ele me disse: fazem 15 dias que eu quero falar com você. Fazia 15 dias que eu estava orando. E as palavras dele foram bem diretas para mim, dizendo: deixe o teu emprego secular e venha trabalhar diretamente na igreja. Naquele momento não foi surpresa para mim, eu me lembrei dos 15 dias que eu estava orando e aquilo que o próprio Deus tinha ministrado ao meu coração. Eu só fiz uma pergunta para ele: eu posso conversar com a minha esposa? Ele disse: pode. Eu conversei com a minha esposa, ela disse: tudo bem. Aí na mesma semana eu fui até o local onde eu trabalhava e pedi baixa da minha carteira de trabalho. E a partir do ano de 1991, eu comecei a trabalhar diretamente na igreja. Amém. Pastor, agora a gente gostaria de saber a sua vinda para Taubaté. Como que foi essa escolha? Vocês estavam esperando a escolha de um homem para vir para Taubaté, para liderar aqui nessa cidade. Queria que o senhor contasse para a gente como é que se deu todo esse caminhar até aqui em Taubaté. No ano de 1991, eu disse, então eu comecei a trabalhar diretamente na igreja. Quando foi no ano de 1996 para 97, nasceu no coração do nosso pastor presidente na época, até por uma situação, nasceu o desejo de abrir-se um trabalho na cidade de Taubaté. E assim, e quando isso aconteceu, eu vim até esta cidade, juntamente com meu amigo, um pastor muito querido, o qual eu tenho, que é o pastor Miguel dos Santos, e eu trabalhava juntamente com ele na igreja. Fizemos muitas viagens, tanto no Brasil quanto fora do Brasil juntos. Então foi uma pessoa assim do meu convívio, ele, a família. E então nós viemos até Taubaté para nós aqui alugarmos um prédio e abrirmos uma igreja nesta cidade. E nós viemos algumas vezes e até que apareceu um prédio e nós alugamos. Só que nesse inteirinho de abrir-se o trabalho em Taubaté, nós da Igreja de São José dos Campos, toda a liderança, pastor presidente, todos nós, estávamos orando para que Deus enviasse um homem, um pastor para Taubaté. E nós estávamos orando e naquele período eu tive um sonho. Eu tive um sonho em que as malas estavam prontas, que eu iria viajar. E depois tive um outro sonho com mudanças, e que eu estaria mudando. Até conversei com o saudoso pastor Adomiro Concrete, que era um homem mais experiente, um pastor, um conselheiro, e ele me disse então: pastor Sávio, naquela época eu não era pastor evangelista, passando para pastor Sávio, se você teve esse sonho, pode se preparar, porque você vai embora da cidade de São José dos Campos. Então, quando isso ocorreu, eu vinha até Taubaté, trazia pessoas, pedreiros, serventes, para poderem trabalhar na obra aqui, porque o prédio estava em fase de finalização de construção, então eu tive que fazer alguns detalhes, eles que vieram para fazer, para deixar no estilo de igreja. E quando eu os trazia aqui, Deus ministrava ao meu coração: você será o pastor desta igreja. Mas como naquele período eu particularmente não gostaria de ver, mas ouvir, sentir a minha vontade
E a vontade do Senhor, a vontade que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. Então o Senhor ministrou meu coração, eu disse a ele, eu estarei indo sim. Depois de um período de oração, nós estávamos orando em São José. Um dia eu entrei no gabinete pastoral e nós estávamos orando para Deus enviar um homem para Taubaté. E quando toda a diretoria, nós que estávamos na administração da igreja orando, São José dos Campos era um celeiro de pastores, muitos obreiros. Mas eu sabia que eu seria um pastor de Taubaté. E um dia pela manhã, quando eu entrei no gabinete pastoral, o meu pastor presidente na época, ele olhou para mim e disse, e apontou com o dedo dizendo, você é o homem de Taubaté. Eu disse a ele, sim senhor, eu sou o homem de Taubaté. E no ano de 1997, 5 de janeiro de 1997, então nós viemos para cá, juntamente com a minha esposa, Márcia, com meu filho Antônio Lucas e a Sara, ainda pequenos, até que chegamos e fomos estabelecidos lá na Avenida José Vicente Barros, 45, onde ali ficamos por 25 anos. Pastor, agora a gente queria saber um pouco como se iniciou o ministério, né, a Igreja Missão Taubaté, e por que ela é conhecida como a Igreja das Portas Amarelas. Parece que o senhor teve um sonho, né? Deus te revelava algo muito especial que fez você tornar esse ministério conhecido como a Igreja das Portas Amarelas. Bem, Diogo, assim, há muita especulação, muitas pessoas comentam algumas coisas. Até uma vez eu li na internet, hoje tem todo tipo de igreja, onde já se viu, tem até a Igreja das Portas Amarelas. Mas há uma razão para isso. Quando nós iniciamos o trabalho aqui na cidade de Taubaté, Diogo, não foi fácil, foi muito difícil, pois vim juntamente com a minha esposa, meus 2 filhos, e tive 2 pessoas também que me ajudou muito. É o pastor Alexandre, que foi um companheiro que me ajudou, e tinha um outro Alexandre também, que veio, era um membro da igreja a qual eu era pastor, eu fiz o casamento dele, e ele no início ele me ajudou. Então éramos nós. Na igreja tinha cultos que nós fazíamos com 6 pessoas, um salão de 450 metros quadrados, uma igreja totalmente vazia, colocado bancos até a metade, depois não tinha mais nada. Mas eu entendo que, eu vou voltar um pouquinho aqui a nossa conversa, porque, e quando eu cheguei nesta igreja, neste salão, porque quando eu tive um sonho, e o sonho que eu tive é que eu vi uma igreja amarela, nova, amarela, e estava eu e minha esposa, apenas nós 2. E então nós entramos nesta igreja amarela. E quando nós entramos, o púlpito da igreja, ele era na diagonal. E eu achei muito estranho, porque todo o púlpito de uma igreja ele é retangular, né? E fica lá onde se ministra a palavra de Deus. Mas o púlpito desta igreja era retangular. Mas como pode ser isso? É diferente. E quando nós estávamos entrando dentro desta igreja, essa igreja não tinha bancos, não tinha nada. Eu ouvi cânticos, hinos, e falei, meu Deus, quem canta, até usei uma expressão assim, né, muito igrejeira, quem canta é crente. E nesse momento eu me virei, quando eu me virei, eu olhei um povo atrás de nós. E aquele povo, quando eu me virei para eles, eles me disseram, nós estávamos te esperando. Então, essa foi uma revelação de Deus para a minha vida, como confirmação, e tudo amarelo. Pois bem, esse prédio que foi alugado pela igreja de São José dos Campos, ele tinha 7 portas, e as 7 portas eram amarelas. E nós iniciamos aqui em Taubaté, e nós fizemos muitos programas de rádio. Então, nós fazíamos programa de rádio de manhã, de tarde, de noite. Quando dava oportunidade, nós estávamos fazendo programa de rádio. E as pessoas começaram a procurar a igreja para conhecer o pastor do rádio, para saber quem é esse pastor. E então, o rádio as pessoas ouviam muito rádio aqui na cidade de Taubaté, e isso deu um poder de penetração do evangelho, do nome da igreja, e as pessoas iam à igreja para conhecer o pastor. Alcançou muitas pessoas pelo rádio. Alcançou muitas pessoas e eles iam à igreja. Aí chegou para nos auxiliar na igreja um pastor chamado pastor
André Moreira Júnior. O pastor André é um amigo, um companheiro, que hoje tem 92 anos de idade. O pastor André, quando chegou, ele sempre fez programa de rádio. E o pastor André é uma pessoa muito dinâmica, cantava no rádio, e ele então começava a fazer muitas frases bonitas para as pessoas, além de pregar o evangelho. E as pessoas então, na cidade, eles conversavam entre si e diziam: onde você vai hoje? Qual igreja que você vai? Ah, eu vou naquela igreja que tem as portas amarelas. Aí o pastor André dizia no rádio: você quer ouvir um bom culto? Vai nas portas amarelas. E ficou portas amarelas, até que as pessoas, a nossa igreja ficou conhecida como Assembleia de Deus das Portas Amarelas. Mas a razão social da igreja, o nome da igreja, é Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Taubaté. E ali então iniciou-se a igreja. Primeiro e segundo batismo, primeiro batismo para o segundo batismo, nós batizamos 45 novos convertidos. E todos os batismos nós ganhamos muitas pessoas. E durante todo esse período que nós estamos aqui na cidade de Taubaté, nós já batizamos centenas de pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém. Pastor, sobre a idade do ministério, né? São 27 anos do ministério, com 17 anos de autonomia, né? Sim. Nós iniciamos no ano de 1997, sob a administração da Igreja de São José dos Campos, que nós éramos ligados lá. Então, nós prestávamos assim, obediência a São José dos Campos, sempre amei o meu pastor presidente, sempre respeitei. Ele me deu essa oportunidade, me enviando para cá. Até outro dia eu estava conversando com a minha esposa, e nesse inteirinho de igreja, de 27 anos, eu vou falar de 10 anos de igreja, onde foi muito difícil, porque havia uma oposição também na cidade para não se estabelecer no trabalho aqui. Então foi muito difícil para a gente. É difícil eu comentar isso, mas estou relatando a você que nós poderíamos ter desistido nessa época e pedido: pastor, nos leva de volta para São José. Mas não pedimos. Resolvemos suportar. E já se passaram 27 anos. E o início ele não foi fácil, foi muito difícil, mas depois de 97, quando foi no ano de 2006, o meu pastor presidente na época, aí eu trabalhava aqui na igreja, ainda assistia a São José dos Campos, ficava aqui, ia para lá toda semana, então que fosse esse tipo de trabalho. Até que no ano de 2006, nasceu no coração do nosso pastor presidente. Eu nunca pedi, eu nunca fiz nada para merecer isto, mas ele resolveu dar autonomia no trabalho para nós aqui na cidade de Taubaté. Sempre fui muito fiel ao meu pastor e prestei toda a fidelidade a ele, sempre estive debaixo da liderança dele, sempre respeitei, sempre honrei. Então eu quero aqui deixar um voto de louvor ao pastor. Pastor Antônio Luiz Celari. Ele já partiu da eternidade, mas sempre o amei, honrei muito, sempre fui obediente a ele. E no ano de 2006 ele resolveu dar autonomia no trabalho. Mesmo depois que eu tive autonomia, eu sempre continuei respeitando. Sempre continuei indo a São José dos Campos, participando das reuniões de obreiros. Então, fez o casamento da minha filha. Então, sempre honrei. Peço desculpa essa entrevista, foi muito forte isso ao meu coração, pois eu trabalhava com ele e devo meu ministério a ele também. A ele, ao pastor Miguel, que eram os dois mais próximos que eu tinha ali, e os companheiros também. Mas, então fica aqui uma gratidão que ele fez. Procurei honrar também a decisão dele. E isso se passaram depois dessa autonomia,
No ano de 2006, tivemos autonomia do trabalho. Foi quando, então, nós começamos a procurar, e agora? O que nós vamos fazer? Até então, eu tinha um pai. Agora não tem mais o pai. E agora? Agora a gente tem que correr, né? É igual quando alguém casa, sai da casa dos pais, agora é minha vida, né? Andar sozinho. Então, andar sozinho. Aí nós continuamos desfrutando a amizade. Aí, ano passado, né? Ele partiu para a eternidade. Mas, assim, deixou uma lacuna no ministério. Mas nós continuamos na luta, né? E já se passaram 17 anos de autonomia da igreja. Nestes 17 anos, Diogo, nós procuramos construir igrejas, alugar muitas igrejas. Nós éramos 14 congregações na época que ele nos deu autonomia do trabalho. 14. Depois nós chegamos a 39 igrejas. E depois, devido à pandemia, reduzimos para 26 igrejas. E hoje, nós somos 26 igrejas trabalhando. E nós tivemos, nesse período de autonomia, nós construímos em alguns locais. Construímos uma igreja, a primeira foi no Barreiro, com muitas experiências, melhor, inexperiência em construção de igreja, mas a primeira foi a igreja do Barreiro, depois construímos no São Gonçalo, depois na Chácara Flórida, depois construímos no assentamento, adquirimos e transformamos uma igreja no Jardim Murisco, no Secap, na Chácara Silvestre, Três Marias, Vila das Graças, Burilândia, Pindamonhangaba. Então, nesse período de autonomia, nós construímos, estabelecemos algumas igrejas, até que o Senhor, devido à pandemia, muitas situações aconteceram, e eu sempre tive uma preocupação. Nós pagamos aluguel nesse prédio aqui. Quando é que... E o dia que nós tivermos que sair daqui, vamos para onde? Então foram 25 anos pagando aluguel, fielmente, desfrutando de um excelente relacionamento com a pessoa que era o proprietário do prédio. Tenho um bom relacionamento até hoje. Então, foi quando o Senhor Deus, nosso Deus, Ele nos preparou a oportunidade, no ano de 2017, de adquirirmos uma propriedade no bairro da Burilândia, e ali nós adquirimos esta propriedade com muitas dificuldades, adquirimos, viemos caminhando, depois, no meio de uma pandemia, nós tivemos que sair do prédio. Não fomos pressionados, nada disso não. Nós tivemos que sair, e então, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, fomos pressionados, só que o local que nós tínhamos na Burilândia, ele era pequeno, para poder, o nosso povo pudesse se reunir. Era pequeno, e eu orando ao Senhor, minha equipe orando, pedindo a Deus, Senhor, nos ajuda. E Deus então nos deu a oportunidade de adquirirmos o terreno de trás. Compramos o terreno de trás da igreja, que o proprietário nos procurou. E ele disse, ele não é evangélico, mas ele disse, a expressão dele foi esta: o homem lá de cima mandou eu vender este terreno para vocês. Falei, como? Sim, o homem lá de cima mandou. Eu disse a ele, estão numa pandemia, não temos condições de comprar. E ele me disse, pague como quiser os terrenos de vocês. Enfim, compramos o terreno. Derrubamos a parede da igreja e praticamente dobramos o tamanho da igreja. Aí já dá para nós virmos para cá. Mas nós tínhamos um estacionamento que era pequeno. E a pessoa também, a pessoa que tinha o terreno ao lado da igreja, ela queria vender para a igreja. E Deus também, de uma forma milagrosa, Diogo, fez com que nós adquiríssemos também esse terreno, para que pudéssemos ter o que? Ser amplo o estacionamento, onde pudessem os irmãos chegarem e estacionar os seus veículos. Então, e nisso, hoje se passaram 2 anos, então foram 17 anos de autonomia, 2 anos de construção de sede própria. E nós estamos aqui, viemos,
e estamos cultuando a Deus neste local que Deus preparou para nós. Deus foi dando a oportunidade da gente ir aumentando a nossa tenda, né? Se ampliando, conseguimos ampliar, mas assim, nunca deixando de dar a devida atenção às nossas congregações. Sempre apoiando, sempre ajudando. E nós, uma igreja acolhedora, uma igreja que preze pelos princípios da palavra de Deus, onde você participa dos cultos, você sempre ouve uma mensagem vinda de Deus para o coração das pessoas. Lembrando que agora, dia 21 de abril, vai ter um culto de 2 anos, né, de aniversário da sede, né? Sim, nós teremos aqui um final de semana muito festivo. Nós vamos ter no dia 20 Homens de Honra, a partir das 19 horas, é um trabalho para homens excelente que nós vamos ter aqui na igreja, e no dia 21. Esse dia 21 é um final de semana que será marcado na vida de todas as pessoas, porque nós estaremos comemorando 17 anos de autonomia, 27 anos da cidade de Taubaté, quando nós chegamos, 17 anos de autonomia, e também nós estaremos agradecendo a Deus pelos 2 anos de sede própria na cidade de Taubaté. Então é uma festividade, estará ministrando para nós aqui os Homens de Honra, o pastor Ronaldo, presidente do Conselho de Pastores de Taubaté, meu amigo, que estará ministrando, e no domingo, uma grande festa espiritual, onde nós teremos aqui muitas atividades, mas o culto em si é um culto muito festivo, muito alegre e cheio da presença do Senhor nosso Deus. Amém. Eu poderia terminar essa entrevista fazendo esse convite especial para os Homens de Honra, para o domingo, dia 21, né? Para a gente comemorar junto, receber pessoas que ainda não conhecem o nosso ministério. Poderia ser uma excelente oportunidade. Sim, uma excelente oportunidade. Eu aproveito para convidar você que está participando conosco para que no dia 20, no sábado, 20 de abril, a partir das 19 horas, teremos aqui o trabalho Homens de Honra. Um trabalho onde valoriza-se muito a vida dos homens. Eu quero que você venha ouvir, receber mais de Deus para a tua vida. Então você venha. Certamente Deus tem uma bênção para você. E no domingo, a partir das 19 horas, é esta grande festa espiritual. Pastor, eu posso ir? Claro, você é o nosso convidado especial. Você não pode faltar nesse trabalho que vai acontecer no dia 21 de abril, a partir das 7 horas da noite. Você é o nosso convidado. Vai ser um prazer conhecer você também. Sempre ouviu falar da Assembleia de Deus Portas Amarelas. Está aí feito o convite, venha com a sua família, um ambiente que você vai desfrutar muita paz, muita alegria, muita fé, muita esperança e, sobretudo, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém, pastor. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar juntos aqui, conhecer um pouco mais sobre o ministério, sobre o seu ministério também, sobre a sua conversão, tudo que o senhor nos falou aqui. Eu sei que vai edificar muitas vidas. Queria agradecer em nome da nossa igreja, né? Vamos esperar esse final de semana que seja bênçãos do Senhor para o nosso ministério. Diogo, eu quero agradecer a você, toda a equipe de mídia, todos vocês que sempre estão aí cuidando dos cultos para que possam transmitir para aqueles que sempre estão nos assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Muito obrigado, estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.